Alerta, alerta, alerta! Era isso que passava em todas as rádios do país. A ameaça do comunismo estava aí. E Getúlio, utilizando dessa propaganda, toma o poder, como a gente já viu no último vídeo. E ele vai se proclamar o Estado Novo. Quer saber como foi esse Estado Novo? Então senta aí. Sou Matheus, quarto período de História, e aproveite a história. Como a gente viu no último vídeo, teve uma propaganda, um tal de Plano Cohen, que vai fazer com que toda a população comece a temer o comunismo, e isso é uma justificativa para que Getúlio possa tomar o poder para si e evitar que ocorram as eleições no ano seguinte, depois de 1937. E da mesma forma que ele chegou ao poder em 1930, ele já chegando de novo no Estado Novo. Dissolve todo o Congresso novamente e centraliza novamente todo o poder sobre ele, mas de uma forma muito mais severa do que antes. Também esse negócio de Constituição de 34, aquela Constituição cheia de democracia, deixa pra lá. Agora a gente tem uma Constituição nova, uma Constituição declaradamente autoritária. Então Getúlio vai continuar centralizando o poder na mão dele, ele vai ter todo o poder e agora ele vai ser o manda-chuva mesmo. E para continuar mantendo esse poder, ele vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP ele vai começar a fazer propaganda populista de Getúlio. Getúlio então com o DIP vai fazer propaganda, onde você vai ver aquelas fotinhas dele sempre sorrindo, beijando criança catarrenta. É isso aí, ele começa a fazer uma ideia de que ele é o melhor para a população, de que ele vai ser o melhor governante do país. E ele consegue fazer isso de certa forma, porque ele vai criar programas para poder fazer com que a população goste dele, goste do governo dele. Uma dessas criações é porque ele precisava criar um imposto sindical. Então, para ele criar o imposto sindical, mas não gerar revolta, ele vai criar a CLT, que é basicamente uma das coisas mais importantes que o trabalhador vai conseguir durante a história do Brasil. E o que é essa CLT? A CLT é a consolidação das leis do trabalho. Como assim consolidação das leis? Essas leis do trabalho elas já existiam. Vocês lembram lá da Constituição de 34, que teve um monte de lei que foi aprovada para ajudar o trabalhador? Pois é, aquelas leis agora elas vão ser consolidadas. Se não tinha como fazer daquela época, agora vai ter que fazer. Isso vai gerar uma propaganda positiva para Getúlio, porque você ajudando o trabalhador está com você. E o trabalhador era a maioria, não é verdade? E aí a gente vai ter uma coisa que mudou a história do mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial. Nessa Segunda Guerra, Getúlio começa a ficar numa situação complicada. Por quê? Porque ele tinha negócios com a Alemanha e tinha negócios com os Estados Unidos. De que lado Getúlio vai botar o Brasil? A gente sabe que Getúlio tinha uma questão de Estado nacionalista, Estado forte, parece até um pouquinho com Hitler, não é verdade? Então você tinha uma proximidade entre a Alemanha e o Brasil. Só que os Estados Unidos tinha capital, ele tinha poder. Você não podia também ir contra os Estados Unidos, que estava ali na América e sempre pressionando o Brasil a ver, ó, você vai estar com a gente ou não? Você vai estar com a gente ou não? Você vai estar com esses alemães aí? Tô vendo que você parece aí com Hitler. E aí, você vai decidir? Você quer ficar do nosso lado ou não? E aí Getúlio fica naquela, eu não sei o que eu faço, mas calma, eu sou Getúlio, já resolvi um monte de revolta, eu vou resolver essa também. E aí, lá no sul, teve alguns nazistas que fugiram e acabaram se escondendo ali, e Getúlio vai lá e manda prender. Mandou prender, a Alemanha não gostou nada disso. E aí ela manda afundar 5 navios brasileiros, morrendo mais de 100 pessoas. Afundaram o navio brasileiro, agora não tem jeito. Agora a gente vai se aliar aos Estados Unidos e vai entrar nessa guerra para vingar aquele pessoal que morreu. A gente então vai ter a formação da FEB, que vai ser a Força Expedicionária Brasileira, que vai ser enviada para poder lutar ao lado dos aliados. Então a gente tem os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e o nosso Brasilzão. E do outro lado a gente vai ter o eixo. O eixo é quem? Itália, Alemanha e Japão. E o Brasil não fez feio lá na guerra não. A gente tinha uma situação muito bacana, porque o exército brasileiro foi o que menos teve amputados na guerra. Por quê? No caso a gente tinha uma situação de muito frio, o brasileiro ele tinha as suas maneiras de poder vencer aquela situação do frio do norte. E eles começaram a colocar jornais
dentro dos uniformes. Esse jornal, quando o brasileiro tomava um tiro, ele absorvia o sangue, evitando que aquela ferida ficasse molhada. Ferida molhada dá infecção. Infecção, a gente vai ter necrose e aí a gente pode até perder a perna ou perder o braço. Dessa forma, com o jornal, utilizando o jornal secando aquelas feridas, a gente teve uma menor causa de infecção. Evitando essas infecções, a gente não teve tantas amputações. E o Brasil fez valer estar lá na guerra. Uma coisa legal também é que o lema da FEB era "A cobra está fumando". Esse lema é bacana porque a mídia falava: o Brasil só vai entrar na guerra se a cobra fumar. Então, quando o Brasil entra na guerra mesmo, a gente entrou e a cobra está fumando. Com a vitória então dos aliados, o Brasil ele vai receber como recompensa dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão liberar mais crédito que premião e dinheiro emprestado. Mas tudo bem, com esse dinheiro emprestado, o Brasil conseguiu instalar várias empresas, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Então, ele usou esse dinheiro de crédito com os Estados Unidos para poder inicializar, de uma maneira agora de verdade, a industrialização do Brasil. Só que aí a gente vai ter, no meio do caminho, com essas questões das dívidas e com esse governo nacionalista, a gente vai ter muitas manifestações. Primeiro, por quê? A gente vai começar a ter pressão dos Estados Unidos no Brasil. Por quê? No final da guerra, a gente vai ter dois países vitoriosos que saíram com mais poder, que seriam os países mais fortes do mundo depois da Segunda Guerra: Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos, então, ele começa a temer o comunismo, ele começa a temer porque a União Soviética está muito forte. Dessa forma, ele vai começar a pressionar Getúlio Vargas para falar: você está de que lado? Esse governo seu está mais parecido com o comunista. É um governo que a gente quer liberalismo, a gente quer economia livre, não quer intervenção de Estado. Você está de que lado? Você está do nosso ou está do outro? E mais uma vez Getúlio vai se sentir pressionado. Outra coisa, a gente vai ter pressão da mídia. Carlos Lacerda, ele é um jornalista e ele tem uma empresa de rádio. E nesses programas de rádio ele vai meter a linha no governo porque ele é liberalista. Então ele quer economia livre também. Então ele vai meter a linha no governo e vai estar lá sempre se manifestando. Outra situação foi uma manifestação dos estudantes mineiros, que a gente vai ter uma repressão do governo muito forte em cima deles. Isso vai gerar uma imagem muito ruim para Getúlio. Então a gente vai ter um pessoal que não quer mais Getúlio no poder, que quer uma mudança. Só que com a propaganda getulista, com o DIP lá, sempre anunciando, com o populismo, a gente vai ter um movimento que vai chamar queremismo. O queremismo, ele é basicamente um movimento de queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. E os comunistas, eles vão se aliar a esse movimento queremista, mesmo não gostando de Getúlio, eles vão se aliar a ele, porque era melhor ter um governo nacionalista, um Estado forte, do que entregar o Brasil, no caso, para uma situação onde a economia anda livre. A gente não está aqui para falar quem está certo ou quem está errado. Na verdade, a gente está aqui só para anunciar o que aconteceu. Então o queremismo, ele vem querendo Getúlio. Não, Getúlio não vai sair, Getúlio não vai sair. Do outro lado, Getúlio vai sair sim, porque a gente quer liberalismo. Do outro lado, não, a gente não quer, a gente quer Estado forte. Então a gente vai ter essa briga dos dois lados. Só que a imagem de Getúlio já estava caindo cada vez mais. E aí, no fim de tudo, ele acaba com a intervenção dos militares, por causa daquela manifestação dos mineiros. Os militares, com o comando de Góes Monteiro, vão chegar e falar: Getúlio, toca a linha nessa pipa aí que você tá fora. E Getúlio vai ser obrigado a renunciar o governo para que ocorram as eleições, mas isso é papo para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir ele aí e de compartilhar com seus amigos, com seus alunos, com seus professores, com quem você conhecer, porque é sempre bom divulgar a história do nosso país. Então não se esqueça de se inscrever no canal aqui e também de olhar os nossos outros vídeos. O canal tem muita coisa bacana. Qualquer sugestão, deixa nos comentários também. Vai ser muito bom ler o que vocês têm a dizer. Então eu te agradeço por ter assistido até o final. Muito obrigado mesmo e fique com Deus.